A professora Fernanda, ela que é especialista em educação especial, mestre em fisiologia do exercício, doutoranda em educação física adaptada no oferecimento da Uningá, está aqui junto comigo no estúdio da Colmeia. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Professora, hoje falando de um tema muito importante, que é... Nós vamos conversar com você, ouvinte da Colmeia FM, atividade física para pessoas com deficiência. Eu queria começar, professora, perguntando quais os benefícios da atividade física para a pessoa com deficiência. Bem, Rafael, se a gente for pensar num contexto geral, né, os benefícios para a pessoa com deficiência são os mesmos fisiologicamente do que para indivíduos que não têm deficiência. Mas se a gente for pensar nos casos específicos, a gente vai ver que a atividade física ela vai promover uma maior socialização desse indivíduo, vai promover uma melhora na sua autonomia, consequentemente na qualidade de vida, né? Ele vai ficar um indivíduo mais independente, mais autônomo, conforme ele melhora a sua força, conforme ele melhora a sua capacidade física. Então, a gente percebe que os benefícios eles vão além da parte física, digamos assim, né? Com esse convívio social, ele acaba melhorando também os seus aspectos psicológicos, o envolvimento com outras pessoas, num outro ambiente. Então, é super importante, né, a prática para pessoas com deficiência. Por isso que nós estamos conversando sobre esse tema nesta terça-feira aqui na Colmeia FM. E, professora, o que a pandemia modificou no contexto da atividade física de forma especial para esse público? Bem, a gente passou, né, e segue aí, talvez, finalizando, né, esse período pandêmico que foi muito difícil para todo mundo, né, principalmente essa questão do isolamento, e a gente pensando em crianças e adolescentes que frequentavam a escola, né, e aqui fazendo o gancho, então, com as pessoas com deficiências, crianças e adolescentes que frequentavam a escola e que talvez era a única possibilidade de engajamento, né, em atividade física, porque nós temos a educação física escolar que muito auxilia nesse aspecto. Então, esses indivíduos ficaram fora desse ambiente, fora das práticas, né? Aumentou o sedentarismo, consequentemente, né? Aumentou a prevalência de sobrepeso e obesidade por conta dessa mudança de hábitos repentina, né? e prolongada, diria assim, né? Por 2 anos, os indivíduos ficaram sem essa atividade física, sem esse convívio social. Isso acabou acarretando tanto a parte social quanto os aspectos psicológicos, né? E como eu falei, muitos desses indivíduos, talvez a escola, esse ambiente, era o único ambiente que havia possibilidade de uma prática de atividade física, de uma socialização, né? Então, a gente percebe agora, nesse retorno, né, algumas dificuldades em relação à retomada dessas atividades, né? Mas que elas devem, sim, fazer parte da rotina dessas famílias. Aqui eu coloco as famílias porque são os responsáveis que vão direcionar muitas vezes essas crianças e esses adolescentes para lugares que possibilitem essa prática, né? E falando especificamente aqui de Maringá, nós temos, né, várias instituições que atendem pessoas com deficiência, e em especial a atividade física. Nós também temos vários programas. Eu gostaria até de salientar aqui e fazer uma propaganda, né, do Centro de Referência Paralímpico que nós temos, que funciona com diversas modalidades, atendendo a crianças e adolescentes com deficiência, né? Então, muito bacana. Quem estiver nos ouvindo, né, e tem aí uma criança, um conhecido que tem deficiência e quer inseri-lo na prática de atividade física, que procure o Centro de Referência, porque eles têm diversas opções de atividade, né? É por isso que essa conversa é importante, gente. Eu quero que a professora... Nós estamos aqui no oferecimento da Uningá, que sempre nos oferece esse espaço para conversarmos sobre temas muito preciosos, muito pertinentes. Professora, quais as atividades físicas mais recomendadas? Isso. Então, nós não temos, assim, de maneira geral, uma limitação, né? Porque em relação à escolha da atividade, nós temos, sim, condições específicas para cada deficiência que vai favorecer uma ou outra atividade, né?
Mas uma pessoa com deficiência, obviamente, pode frequentar academia, fazer musculação, fazer atividades aeróbias, pode fazer circuito funcional, pode fazer atividades desportivas, independente qual seja o esporte, né? Desde que o profissional que vai atendê-lo tenha, né, esse conhecimento sobre as adaptações que são necessárias para essa prática, né, os cuidados também que são necessários de acordo com cada modalidade. Então, na verdade, não há uma restrição, né? Isso depende muito do gosto da criança, do gosto desse indivíduo, das possibilidades que ele tem de praticar, né? Das relações também que ele tem sociais, né? Que às vezes vai ser favorecida com um amigo já pratica alguma atividade, alguma situação nesse sentido que favoreça essa escolha, né? Estou conversando com a professora Fernanda aqui, até fora do ar a gente estava falando sobre o crescente número, né, de autistas, os cuidados que eles devem ter, toda a assistência que devem ter. Professora, qual a melhor atividade física para o autista? Sim, então, como você falou, né, realmente esse número é crescente. Os últimos dados mostram 1 para 44, né, nascidos com autistas nos Estados Unidos, e isso mostra que realmente o número vem aumentando, né? E conforme aumenta o número de indivíduos, né, com o transtorno do espectro autista, aumenta também a demanda das atividades, né? Então, com relação à criança com autismo, o indivíduo com autismo, nós precisamos tomar algumas cautelas, né, alguns cuidados em relação às características individuais, né? Claro que todos têm as suas características, mas em especial o autismo tem alguns comportamentos que são característicos, algumas restrições. Então, o profissional também deve prestar atenção em relação a isso. Então, nós temos aqui em Maringá a Clínica do Autismo da Prefeitura Municipal, que atende com uma equipe multidisciplinar os indivíduos com o transtorno do espectro autista. E, inclusive, dentro desse conjunto de profissionais, há um profissional de educação física orientando práticas, né, de atividade física. E também nós estamos iniciando algumas outras atividades em relação a essa prática. Então, são atividades desportivas, são atividades funcionais, recreativas, que também vão favorecer tanto o engajamento desse indivíduo com outras crianças, né, na parte da socialização, eu diria, mas também nessa questão do desenvolvimento da autonomia, que é super importante para que ele seja um indivíduo mais autônomo, mais independente dentro das circunstâncias, né? Eu conversei com a professora Fernanda, ela que é especialista em educação especial, mestre em fisiologia do exercício, doutoranda em educação física adaptada no oferecimento da Uningá. Muito obrigado, professora, e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Deixa aqui o nosso contato da Uningá para quem tiver interesse em procurar, quem estiver nos ouvindo, né, que tem aí um indivíduo com deficiência, em especial talvez o transtorno do espectro autista, que nos procure, que nós temos atividades em breve para oferecer para esse público.